É muito forte todas as investidas que Jesus teve com o grupo dos fariseus, grupo religioso daquela época, um grupo totalmente legalista, moralista, extremista, ritualista, e um grupo que, na verdade, sentia-se quase um Deus, porque em cima das tradições religiosas da época, daquele contexto, julgavam a todos. Colocavam cada um em uma prateleira, como se fosse o próprio Deus. Jesus, em Mateus capítulo 23, é um dos capítulos do Evangelho mais forte neste embate entre Jesus e o grupo farisaico, e também os mestres da lei, que eram os intérpretes da lei mosaica, da lei de Moisés, do Antigo Testamento. Não só interpretavam, como aplicavam a lei mosaica. Jesus vai chamá-los hoje de fariseus cegos. E aqui eu me lembrei exatamente com essa expressão fariseu cego, de um outro evangelho, em João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. E é exatamente aqui que a gente consegue encaixar essa expressão joanina junto ao Evangelho de Mateus e entender esse conflito entre Jesus, a luz, e os fariseus que são cegos. É esse Jesus que quer iluminar as nossas trevas, para que nós possamos enxergar o fariseu que habita dentro de nós, para que nós possamos enxergar esse tipo de fariseu que está arraigado muitas vezes na nossa alma, na nossa consciência, na nossa mente. O farisaísmo não é outra coisa senão aqueles que sobem no pedestal da perfeição, no pedestal do legalismo, do falso moralismo. Farisaísmo também destacava-se exatamente por causa de praticar os rituais, mas apenas externamente falando. Era muito mais ritualismo do que a prática da justiça, a prática da caridade, a prática da misericórdia. E aí nós compreendemos que existe um problema muito sério no farisaísmo, não só na época de Jesus, mas também hoje, porque nós também convivemos dentro de nossas igrejas com alguns tipos de fariseus, entre eles nós mesmos. O farisaísmo é aquele que vive a autoglorificação e aí se desumaniza. Todo fariseu se autogloria-se e vai se desumanizando-se. Ou seja, ele vai revestindo-se de uma espécie de Deus, a ponto dele julgar, dele fomentar a discórdia, dele se achar melhor do que todo mundo. Ele reza, ele ora, ele adora somente para mostrar que ele está fazendo aquilo, porque ele é santo por excelência. Ele é o único que pode corrigir, mas nunca ser corrigido. Ele conhece a Bíblia de ponta cabeça, mas simplesmente para atacar o pecado, o erro do outro. Porque existe uma autoglorificação e uma desumanização. Quando eu me desumanizo, então eu esqueço da essência bíblica, teológica, quando nós sabemos que somos a imagem e semelhança de Deus. Deus me criou um ser humano limitado, um ser humano com falhas, um ser humano com trincados. E aí, minha gente, chamar esse grupo de fariseus cegos é justamente Jesus levando a eles a luz para que eles possam compreender que o pior cego é aquele que não vê os próprios pecados. O pior cego é aquele que não vê a grama do seu próprio quintal e fica reparando o mato alto do quintal do próximo. O pior cego é justamente aquele que diz: o fulano precisa de conversão, eu não.
O fulano precisa ir se confessar, eu não. O fulano precisa de Jesus, eu não, até porque eu sou o próprio Deus. Esse é o farisaísmo cego. Interessante porque Jesus, que é o próprio Deus, quando assumiu a condição humana, quantas e quantas vezes Jesus disse, olha, não vai lá dizer que eu fiz isso. Jesus nunca se preocupou com os aplausos. Tanto é verdade que a sua intimidade com o Pai era sempre feita nas montanhas. Ele retirava-se, subia no cume do monte, no píncaro do monte, e lá falava a sós com o Pai na presença do Espírito. O legalismo é cego, porque o legalista não compreende as entrelinhas de Deus. O legalista, ele não compreende que Deus é misericordioso. O legalista, ele é fundamentalista. Ele pega a Escritura, ele tira ou retira do contexto para atacar o pecado do irmão. E ainda diz, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Para que o outro se sinta culpado, para que o outro se sinta inferior, para que o outro se sinta nada, em nome de Deus. Que Deus é a pergunta teológica, filosófica que eu faço nesse texto. Não o Deus que Jesus nos apresentou quando se encarnou, mas o Deus que é o próprio fariseu, julgador, inquisitor, que colocava fardos pesados nas pessoas, no povo, e ele mesmo ficava numa boa. E aí, minha gente, preocupava-se muito mais com o cerimonial do que com o espiritual. Muito mais com a mãozinha justaposta em forma de oração, do que com as mãos estendidas para ajudar o pobre, para ajudar o doente, para ajudar alguém que esteja de fato precisando. Quando nós fazemos caridade, estamos também orando. Quando nós estamos dando as nossas mãos para quem precisa e levantando alguém, seja lá ele quem for do buraco, nós estamos praticando o que São Bento nos ensinou no monaquismo ocidental. Ora et labora, oração e trabalho, oração e caritas, caritatis, oração e caridade. Portanto, o fariseu que nos habita, é preciso que nós lancemos a luz de Cristo sobre ele. Eu não estou falando do pecado do outro. Eu estou falando do próprio fariseu que habita em mim. Porque aqui cada um tem o seu. E nós precisamos como um termômetro, como uma bússola, como um norte, como um panorâmico de pensar que é preciso acender essa luz de Cristo dentro de nós. Quando somos fariseus? Quando somos demasiadamente legalistas. Quando somos fariseus? Quando somos demasiadamente perfeitos. Gente perfeita demais dá arrepio, porque alguma coisa está escondendo, não é possível. Quando somos fariseus? Quando nós nos sentamos na cadeira do juiz e julgamos todo mundo. Presta, não presta, não vale nada, a partir dos meus critérios, da minha subjetividade, da minha psique, e não a partir daquilo que é o senso comum ou a lógica do Criador, ou seja, a lógica de Deus. E aí, minha gente, somos o fariseu quando somos rígidos, agressivos. E uma das coisas que mais encontramos nas religiões, também na católica, a intolerância religiosa. João Paulo II, antes um pouquinho, João 23, foram papas que trabalharam fortemente a tentativa do ecumenismo, do diálogo interreligioso. Mas vai falar isso para um fundamentalista católico para você ver. Vai falar em diálogo para você ver.
Porque é o monólogo da razão, é o monólogo do perfeito, é o monólogo do sabe-tudo, do fundamentalista. E aí, minha gente, para eu terminar, só tem uma coisa que se possa fazer para a gente descer do pedestal que a gente se coloca. E eu repito, eu falo de mim mesmo, você pense de você mesmo. Só existe uma maneira de descermos do pedestal, de trabalhar esse fariseu que existe dentro de nós, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é como um espelho que Jesus levanta para a gente se olhar e perceber: eu não sou tudo isso, eu não sou tão bom quanto eu falo, eu não sou esse perfeitão que eu me apresento para os outros, eu não sou esse santão de pau oco, não. Eu sou cheio de defeitos, de pecados, de problemas, de limitações. Eu tenho tanto para trabalhar dentro de mim, porque dentro de mim tem uma roça de joio e trigo que crescem juntas ao mesmo tempo. Misericórdia é uma expressão latina muito bonita, uma palavra que a gente fala tanto, mas nem sabe sequer o significado e a etimologia da palavra. Misericórdia, do latim, miseris, cor, dare. Dar o coração miserável a alguém. Mas esse alguém aqui é definido. Misericórdia, dar meu coração miserável a Deus. Porque eu sou miserável. Você é miserável. Todos nós temos as nossas miserabilidades. Só Deus para trabalhar nelas. A partir do momento que eu abro esse coração miserável para Deus. Para eu concluir, de fato, minha gente, quando uma pessoa julga muito o outro, quando uma pessoa vive 24 horas julgando alguém, ela está tirando o foco dela e está se escondendo também de alguma coisa. Deus que é Deus, era paciente e é ainda em nos corrigir, em nos avaliar. E esse é um ponto importante. A cultura atual, a cultura contemporânea, a cultura ocidental incutiu em nós a pressa. Nós somos apressados demais para julgar os outros, mas quando é com a gente tem que ser igual tartaruga, lento. Quando eu erro eu falo, ai, foi um vacilo. Quando é o outro que erra, não presta, ladrão, vagabundo, safado. É sempre assim. Foi um equívoco, o outro não presta, nunca prestou. Por quê? Porque o fariseu habita em nós. Que Jesus, luz do mundo, João 8, capítulo 12, ilumine as nossas trevas, para que possamos com cautela, não sermos Deus dos outros, mas semelhantes. Porque quando Jesus ergue o espelho da misericórdia, e eu olho para esse espelho, eu só consigo ver o quão miserável eu sou e o quanto de Deus eu preciso. A Ele uma salva de palmas.